dia, família Lolerer, mais um dia começando terça-feira por aqui, mais um episódio do podcast da Lolerer. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Caio e hoje eu tenho a missão de apresentar um programa com um formato diferente, mais uma vez, episódio temático. Em vez de 3 notícias diárias diferentes, a edição inteira é sobre direito do trabalho. Aconteceu o seguinte, pessoal, ontem o TST teve um daqueles dias em que 2 decisões importantes caíram na mesma sessão, e a coluna do dia da Eduarda Alcântara no portal Lolerer também é trabalhista. Em vez de fingir que não dá para costurar, a gente puxou um fio só e montou o episódio em cima dele. São 2 decisões do TST, uma do Pleno e a outra da terceira turma. A análise é a coluna da Eduarda sobre o que acontece quando o empregado pede para não assinar a carteira para manter o Bolsa Família. E no fim, a curiosidade jurídica fecha o tema voltando lá em 1932, na origem da carteira de trabalho. Pega o café aí, pessoal, coado, expresso, da cafeteira ou do copinho americano que você passou na padaria correndo. O importante é você estar ligado em todas as informações que nós vamos dividir aqui. Vamos lá! E a notícia escolhida para inaugurar a nossa terça-feira é para você que atua em qualquer área do contencioso trabalhista. Preste atenção, ontem o Pleno do TST, que é o colegiado mais alto da Justiça do Trabalho, reuniu todos os ministros da casa, fixou tese no tema 41. A questão era simples e custava caro na prática. Vale o pagamento das custas e do depósito recursal feito por terceiro estranho ao processo ou o preparo é ato personalíssimo da parte? Tinha decisão para os dois lados. E advogado já tinha visto o recurso ser declarado deserto porque o pagamento veio do sócio, do familiar, da própria empresa do cliente. A relatora foi a ministra Maria Helena. Tá, isso é o que aconteceu. Agora, o que você poderia estar pensando em relação a todos esses fatos? A tese é vinculante e libera o caminho. Custas têm natureza tributária, depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, e nenhum dos dois depende de quem assina o boleto. O TST aplicou os artigos 304 e 306 do Código Civil, que tratam de pagamento por terceiros, somados aos princípios de instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. A partir de agora, terceiro pode pagar o preparo, desde que comprovado nos autos e dentro do prazo. Acabou o risco da deserção por formalismo, vale para toda a justiça do trabalho. Presta atenção, você que atende ou litiga contra a entidade do Sistema S, isso aqui é importante para o seu conhecimento. A Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, dispensou uma jornalista em 2015 sem dar motivo. Ela foi à Justiça pedir reintegração. Tinha sido aprovada em processo seletivo, então a dispensa precisava ser motivada. O TRT-10 deu razão a ela. A terceira turma do TST, com a relatoria do ministro Alberto Balazeiro, derrubou. Tá, isso foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando quanto a esse acontecimento? A lógica é direta. SESC, SENAC, SENAI, Apex são serviços sociais autônomos, recebem dinheiro público, atuam em interesse coletivo, mas são entidades privadas, não fazem parte da administração pública. O STF já tinha dito que essas entidades não precisam de concurso para contratar. O TST agora diz, pelo mesmo motivo, não precisam justificar para demitir. Forma de ingresso não muda regime jurídico e o regime continua sendo CLT. Dispensa imotivada em entidade do Sistema S é válida, mesmo com aprovação em processo seletivo. Reorienta a estratégia tanto na contratação quanto no contencioso. Agora corre para cá e deixa eu ver se eu adivinhei. Se você está ouvindo esse podcast, tem uma chance grande de você ser concurseiro jurídico, ou de pelo menos já ter pensado em prestar um. Se for seu caso, preste atenção nos próximos 30 segundos. A Lolerer lançou uma newsletter especialmente para vocês, a Lolerer Concursos. Toda quarta-feira, 8 da manhã, chega no seu e-mail de graça uma curadoria de editais abertos e previstos, candidatos por vaga, tempo até a posse e muito mais. A matemática que ninguém faz antes de você gastar 18 meses estudando por edital errado. E você ainda recebe prompt de IA para usar nos estudos ainda hoje. O link para se inscrever está na descrição do episódio. E me conta nos comentários para qual concurso você está estudando. Vamos interagir aqui, pessoal!
Nesse momento eu tenho a nobre responsabilidade de falar para vocês sobre a análise do dia, representando através da minha voz uma análise de uma advogada que é a doutora Eduarda Alcântara, especialista em direito do trabalho empresarial no portal Louleria. A coluna parte de uma cena que a advogada empresarial trabalhista conhece de cor. Empregador contrata, pede a carteira e o empregado pede para não assinar, quase sempre pelo mesmo motivo, não quer perder o Bolsa Família. Quando o contrato termina, vem a reclamação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo e tudo o que vem com ele. Por muito tempo, a conta só caía de um lado. O empregador era condenado porque a anotação na carteira é obrigação legal dos artigos 13 e 29 da CLT e nada disso muda, mesmo que o empregado tenha pedido para não registrar. A novidade que a Eduarda destaca é que a jurisprudência se moveu. A 86ª Vara do Trabalho de São Paulo, na sentença da juíza Rebeca Sabione, traz o caso paradigmático. A auxiliar de cozinha, 5 meses sem registro, dispensada, ajuizada a reclamação. O restaurante se defende dizendo que ela é quem tinha pedido para não assinar. A irmã dela, que trabalhava no mesmo restaurante, confirma. Consulta ao portal da transparência mostra Bolsa Família depositado no CPF da autora durante todo o período. A juíza reconhece o vínculo e condena o empregador às verbas, porque a obrigação de registro não é transferível, mas não para por aí. Vou ler uma frase da sentença exatamente como ela está. A reclamante não pode sair com a causa totalmente ganha, como se não tivesse participação ilegal prévia na sonegação dos seus próprios direitos trabalhistas. A sentença aplica multa por litigância de má-fé de quase 10% do valor da causa revertida ao empregador. Autoriza o desconto de R$ 3.300 recebidos indevidamente a título de Bolsa Família, com retenção para repasse aos cofres públicos, e manda ofício ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Eduarda lembra que, na esfera criminal, o caminho aberto é o de estelionato majorado do artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, pena de 1 a 5 anos, e que o STJ já afastou a aplicação do princípio da insignificância nesses casos. A tese da coluna é de quem advoga para empregador. O problema não é só do empregador, e a advocacia empresarial tem obrigação de devolver o problema toda vez que ele aparecer. A coluna completa no portal.lawletter.com.br. A coluna da Eduarda é parte do programa Lawletter Insights, em que advogados de todo o Brasil publicam análises no portal Lawletter. Se você escreve sobre direito e quer ampliar a sua autoridade, conheça o programa em portal.lawletter.com.br. E agora, curiosidade jurídica reforçada, vamos falar sobre a origem da CTPS. Para fechar o episódio, essa curiosidade que conversa direito com a análise da Eduarda. A carteira de trabalho, esse pedaço de papel que a auxiliar de cozinha do caso de São Paulo pediu para não assinar, tem uma data de nascimento exata, 21 de março de 1932, decreto 21.175, faz quase 100 anos, gente. Antes dela, o trabalhador formal não existia para o Estado brasileiro, não tinha registro centralizado, não tinha prova oficial de tempo de serviço e cada empregador certificava o que queria, à mão, em livros próprios. A história envolve uma curiosidade dentro da curiosidade. O Ministério do Trabalho, que criou a carteira, foi ele mesmo uma criação recente. Tinha sido instituído em novembro de 1930, no início do governo Vargas. O primeiro ministro do Trabalho do Brasil foi um gaúcho de São Leopoldo chamado Lindolfo Collor, o avô materno de Fernando Collor de Mello, que viria a ser presidente 60 anos depois. Lindolfo Collor montou o ministério, montou o Departamento Nacional do Trabalho e saiu do cargo em 3 de março de 1932. 18 dias depois da saída dele, no mesmo prédio que ele deixou, o ministro publicou o decreto que criou a carteira de trabalho. O sucessor assinou, mas o aparato institucional era do antecessor. Pequena ironia histórica, Getúlio Vargas mandou confeccionar a primeira carteira número 000001 para si mesmo, quis se auto-intitular literalmente o primeiro trabalhador do Brasil. Então essa curiosidade do dia deixa uma dica pra gente. A carteira de trabalho existe há quase 100 anos exatamente para resolver o problema de alguém trabalhar sem aparecer. Quando empregado e empregador combinam de fingir que ninguém trabalhou ali, estão desfazendo na marra uma das instituições mais antigas
base do direito do trabalho brasileiro. Não é teoria, é a estrutura que sustentou tudo o que vem depois. E pessoal, por hoje é isso. Se você chegou até aqui, deixa o teu comentário e me conta se você já advogou pro lado empresarial nesse cenário do empregado que pede para não assinar a carteira. Eu quero saber se a tese da 86ª Vara de São Paulo já está começando a aparecer nos teus processos. Segue a Loleria no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @lo.leria, assina a nossa newsletter gratuita, o link está na descrição, e se você quer escrever para o portal, o link do Loleria Insights também está lá. Gente, não esqueça, é muito importante que você dê o seu feedback aqui, isso nos ajuda a calibrar o nosso conteúdo, nos ajuda também para que a gente possa conhecer os nossos ouvintes fiéis. Eu tô sempre aqui, pessoal, rolando aqui os comentários, isso também me encoraja, isso também me faz mostrar que estamos indo pelo caminho certo, nos faz entender o que precisa ser calibrado e ajustado. Então, o seu comentário, a sua participação é extremamente importante pra gente. E é isso, gente. Amanhã a gente volta e até mais.